Meus queridos, quero começar a transmitir esta live nesta manhã de domingo, invocando o Espírito Santo de Deus para que possa não só dar a mim a palavra, a sabedoria, a inteligência, o discernimento, a humildade para transmitir a sua palavra, que é a verdade, como Jesus Cristo deixou bem explícito no Evangelho de João. Pai, santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Como também rogar ao Espírito Santo que esteja abrindo, destapando os ouvidos dos ouvintes e dando a cada um a capacidade de entender, de assistir, de ouvir, a humildade, a paciência, a mansidão, a longanimidade, que Paulo nos relata lá em Gálatas, fruto do Espírito, para que superabunde em cada ouvinte e possa ouvir a verdade de Deus, que é as santas e sagradas Escrituras. Então, meus queridos, Senhor, eu te peço de olhos abertos, me dá discernimento, sabedoria, humildade, me cobre com a tua graça, me enche, me capacita, Senhor, para transmitir, para ser um vaso de honra em tuas mãos, para que eu possa estar abrindo a boca pela tua vontade e expressar essa verdade que santifica, que purifica, que é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Amém? Se você crê na presença, na onipresença do Espírito de Deus, diga amém. Senhor, me dê capacidade, paciência para escutar a tua palavra, para não só ouvir de ouvido, mas, como o salmista dizia, a tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti, né? Dá uma ajeitada aqui. Então, meus queridos, eu abri o Facebook hoje de manhã e assisti um vídeo de um ateu, onde ele perguntava a um teólogo, um cristão, para ele explicar a existência de Deus. Se Deus existe, se Deus é um ser, então explique. Porque ele dizia que Deus é uma força, que Deus é um poder, e falava dessas questões que poder, coisa, não pode estar ao mesmo tempo. Então Deus não é matéria. Então Deus, para ser criador, Deus tinha que ser matéria. Porque ele explicava a questão de uma caneta. Ele dizia, uma caneta, essa caneta, para ser feita, alguém a fez, né? Colocou numa máquina um material, hoje existe copiadora 3D, você coloca lá um material e liga lá o computador e classifica, e então a caneta é criada. Então ele falava dessa questão, se Deus é criador dos céus e da terra, ele tinha que ser uma pessoa, um ser material, autoexistente, mas tinha que ser humano, tinha que ser matéria, né? E então, eu como estou estudando há muitos anos e revendo a matéria de Strong sobre a encarnação de Jesus Cristo, eu me lembrei desse texto de 1 Coríntios, que quero ler para vocês, nas duas versões,
Bíblia em ordem cronológica e a Bíblia de Lutero, NVI, para nós fazermos uma comparação do que cada um interpreta, porque muitas Bíblias têm surgido no mundo e até fui alvo de comentários debochados de ministros do STF. Ah, porque a Bíblia, todo mundo quer interpretar a Bíblia, porque a Bíblia foi escrita no hebraico, porque a Bíblia foi escrita no grego, no aramaico e etc. Como se na Bíblia existisse defeito. Ou seja, a Bíblia contém mentiras. A Bíblia é mentirosa, a Bíblia se contradiz, né? E muitos são aqueles que dizem que o próprio Jesus Cristo mentiu, porque Jesus Cristo disse ao ladrão que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, e quando Maria vai ao túmulo levando especiarias, Jesus Cristo repreende ela porque ela queria tocá-lo, pegar nele, e ele disse, não me toques porque ainda não subiu ao Pai. Então, pessoas que não entendem o contexto do que está escrito, do que o evangelista explicitou, né, poeticamente. Porque Deus, querido, Deus não anula a minha personalidade. Deus me inspira, Deus me dá compreensão pelo seu Espírito eterno, pelo seu Espírito de sabedoria, pelo seu Espírito de conselho, como está lá em Ezequiel 6 ou 11, onde Ezequiel vai trazer a figura dos 7 espíritos, que nós vamos ver também em Apocalipse 2, onde diz, este é aquele que tem os 7 espíritos. Então 7 não é um número, uma numeralidade, mas é uma plenitude. Então muitos são aqueles que dizem que a Bíblia se contradiz, que o próprio Jesus entrou em contradição, mentiu. Então veja bem, na Bíblia em ordem cronológica, escrita por João Ferreira de Almeida, ele traz aqui o texto de 1 Coríntios 15, que fala do corpo da ressurreição. Então Paulo passa a pregar a ressurreição de Cristo, onde os judeus começaram a persegui-lo. Antes, os judeus davam carta a Paulo para matar os cristãos, para prender os cristãos que testemunhassem da ressurreição de Jesus, porque diziam a ele, olha, isso é uma mentira, ele não ressuscitou. Até deram uma grande soma de dinheiro aos soldados romanos para que mentisse. Disse, olha, vocês, se alguém disser que Jesus ressuscitou, você diz que é mentira, que os discípulos vieram aqui e arrancaram a pedra e levaram o corpo. Então os soldados tinham que mentir e para isso receberam uma grande soma de dinheiro, né? Então veja que os próprios que se diziam cristãos, religiosos, testemunharam contra a divindade de Jesus Cristo. E assisti a outro vídeo no Facebook, onde o camarada falava com outro, falando da fé, e ele disse, eu creio em Jesus Cristo, creio na Bíblia Sagrada, que é a única regra de prática e fé. E ele disse, a religião, eu disse, não creio em religião. Religião nenhuma leva a Deus. É certo que certas religiões querem usar caminhos e usam a fé do povo. Jesus Cristo nos alertou sobre isso. Muitos farão comércio da vossa fé. Então, eu também hoje não creio nessa questão da religião, a não ser naquilo que Tiago diz, que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas, nas suas tribulações, nas suas necessidades, e se guardar incontaminado do mundo. Então, pessoas que são religiosas, que vão à igreja todos os dias, todos os domingos, pessoas que estão lá pagando dízimo, dando oferta, nada disso leva ao céu.
essa religiosidade hipócrita, falsa, de muitos, não leva ao céu, certo? Jesus Cristo disse a Nicodemos, que era um escriba, um fariseu, né? Ele pertencia ao Sinédrio, né? Que eram formados por 70 escribas, e Jesus disse, olha, você precisa nascer de novo, meu filho, você tem que nascer de novo. Não do homem, não da religião, não da carne, não do sangue, mas da vontade de Deus. Deus precisa nos tirar o coração de pedra e nos dar um coração de carne e colocar um novo espírito, que não é outro a não ser o nosso espírito renovado, porque o nosso espírito foi criado por Deus, diz Zacarias, profeta Zacarias. É Deus quem cria o espírito dentro do homem. E Eliú vai parafrasear isto em Jó, capítulo 34, 35, quando ele fala, o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. E o Espírito de Deus me criou. Ou seja, o Senhor nos fez alma vivente em Adão e nos deu um espírito. Por isso somos diferentes dos animais, porque temos a semelhança de Deus, a substância de Deus. Somos partículas de Deus. E Pedro vai dizer isso na sua epístola, que nós somos participantes da natureza divina de Deus, querido. Então, é uma responsabilidade muito grande, tremenda, é um prestígio, é uma glória ser partícula de Deus, ser um espírito criado por Deus, ser parte de Deus, ser semelhança de Deus. Então, isto quer dizer que nós vamos voltar para Deus. Como disse Salomão, o pó volte à terra, mas o espírito a Deus que o deu. Então, o nosso espírito pertence a Deus, e disse Eliú, se Deus resolvesse chamar o meu espírito, eu expiraria aqui morto. Meu espírito se elevaria até a presença do Deus vivo. E o meu corpo, a minha carne tombaria, a minha vida acabaria aqui. As nossas almas, que são transmitidas pelos nossos pais, desde Adão, como Paulo vai dizer aqui em Coríntios, né? O primeiro homem, Adão, era terreno, foi feito alma vivente, assim como os animais também. Lá no Gênesis Deus diz, e Deus fez os animais alma vivente. Todo animal é uma alma vivente, é uma vida que transmite vida, é uma vida que se autorreproduz. Então, uma borboleta se reproduz, né? Cobras, lagartos, todo tipo de animal se reproduz, mas o homem tem a semelhança de Deus, é a imagem de Cristo, assim como Cristo é a imagem de Deus. E esse ateu, ele perguntava sobre essa questão, se Deus é humano, então ele não pode ser Deus. Mas Strong vai dizer que Deus, querido, não podia se transformar numa pedra. Deus não podia se transformar na água. Deus não podia se transformar no corvo, como os índios dizem, né? Numa ave. Mas Deus se fez homem. Deus se humilhou e condescendeu com o homem, né? E se encarnou para que assim pudesse ter um relacionamento com o homem, com a humanidade. Porque o homem não consegue ter um relacionamento perfeito com Deus e Espírito. Sempre o homem pensa em Deus como um orixá, uma entidade, uma força, um poder, uma luz, né? Então, o ser humano é ínfimo, é criatura de Deus. E eu sempre me lembro de um pregador, que hoje não é mais pregador, se perdeu na escuridão, nas trevas do mundo. Ele dizia, o homem tem um vazio no coração do tamanho de Deus. E somente Deus pode preencher este vazio. Infelizmente, ele não deixou que
que Deus preenchesse o vazio do seu corpo, né, da sua alma. Se perdeu na escuridão, talvez como Judas, como Caim, que era do maligno. Então Paulo começa aqui, a partir do versículo 35, quando ele fala da ressurreição, ele diz assim: mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? Como é que sua mãe e seu pai que já morreram ressuscitarão? Como é que seu filho ressuscitará? Você pode dizer, você pode explicar? Então Paulo faz esta pergunta retórica: como os mortos ressuscitarão? E com que corpo viverão? Em que corpo eu viverei quando eu ressuscitar? Qual o corpo que eu vou receber de Jesus Cristo quando eu ressuscitar? É certo que eu morrerei, você também morrerá. Então Paulo pergunta: como é que vão ressuscitar os mortos, os seus entes queridos, né? Como viverão eles depois da ressurreição? Então ele diz: ora, insensato, tudo aquilo que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Então Paulo usa uma figura de linguagem, uma metáfora do agricultor, que Jesus usou tantas vezes, né? A semeadura, o joio no meio do trigo, etc., né? Então Paulo usa essa figura da semente. O trigo não pode nascer, florescer e produzir se primeiro não morrer. Então você pega uma semente de trigo, uma semente de arroz, de feijão, qualquer semente, você planta na terra, ela apodrece, morre. E aí, pelo poder de Deus, ela nasce, ela brota, né? Como dizia, acho que Isaías, né? Do tronco, das raízes. Tem um profeta que fala sobre isso, né? Brotará daquela raiz morta, daquele tronco. Quando a chuva bater, quando as águas baterem, então brotará, um broto sairá daquele tronco morto. Então, Paulo diz: quando tu semeias, não semeias o corpo que há de nascer. Ou seja, quando você semeia um grão, você semeia uma semente. Mas quando ela nasce um pé. Totalmente diferente, né? Uma cebola é um tubérculo. Você coloca ela na terra, ela nasce umas folhas, caules, né? Que muitos de nós chamamos de cheiro verde, cebolinha, etc. É diferente. Então Paulo diz aqui: primeiro morre, né? Depois, ele diz, mas depois Deus dá-lhe o corpo como quer. A cada semente o seu próprio corpo, ou seja, Deus dá a cada semente o seu próprio corpo. Ao milho Deus dá um pé de milho. Às fruteiras Deus dá um pé de manga, ou uma mangueira, ou um cajueiro. Então você planta uma castanha, a castanha do caju, e ela morre e Deus dá um corpo, né, um caule. E aí vem o pé de caju ou cajueiro. Então ele disse, Deus dá o corpo como quer, como ele quer, ele é soberano. Nem toda carne é a mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, outra é a carne dos peixes, outra é a carne das aves. Então Paulo faz uma comparação aqui, para que nós possamos fazer uma exagese. A minha carne não é igual à carne de boi, de vaca, não é igual à carne de peixe, carne de aves, né? Cada uma tem a sua diferença, a sua peculiaridade, né? Então Paulo diz, nem toda carne é a mesma carne. Então olhe para os peixes, para as aves.
E então Paulo começa a trazer uma figura, irmãos, que muitos dizem que Paulo está falando das estrelas, da lua. Não é nada disso que Paulo está falando. Paulo está falando aqui dos corpos celestes, dos anjos de Deus. Então Paulo diz, olha, há corpos celestes e há corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestes e outra a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol, aí ele usa a questão da glória, né? Para mostrar que o sol ilumina a terra. Que a lua é um satélite da terra e é iluminada pelo sol. É uma estrela. O sol também é uma estrela. E então ele diz, uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Então ele está falando aqui de particularidades de cada corpo celeste. Então ele vai usar a questão do sol, das estrelas, porque conhecemos o sol só de longe, a lua, as estrelas, e cada uma tem a sua particularidade. Deus fez o sol para reger, para iluminar o dia e a lua para iluminar a noite. Então, aqui tem o seu exercício, o seu dever, né? A sua utilidade, né? Aquilo que Jesus vai usar na questão da lâmpada, vós sois a luz do mundo. Não se acende uma lâmpada para se colocar embaixo, mas em cima. Então ele vai falar da questão do corpo. A lâmpada do meu corpo são os meus olhos. Se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo andará em luz. Mas se os meus olhos forem maus, ruins, todo o meu corpo andará em trevas. Então Jesus está querendo dizer, os nossos olhos devem ser bons, devem enxergar a glória de Deus, devem buscar a glória de Deus, devem olhar para o alto, para as coisas de Deus, para a santidade, para a divindade de Deus. E para a adoração a Deus, para a verdadeira adoração. Então, os meus olhos são bons quando olham para Deus. Quando os meus olhos olham para o mundo, para as coisas do mundo, para as coisas terrenas, para essas coisas passageiras, para o sexo, para o dinheiro, então meus olhos são maus, são egoístas, meus olhos são avarentos. Então o meu corpo todo andará em treva. Então Jesus nos chama a atenção, usa essa metáfora, dizendo que os olhos, eles são a lâmpada do corpo. Então quando o ser humano tem os olhos voltados para si mesmo, né? Para o dinheiro, para a avareza, para a inveja, para as obras da carne, todo o corpo estará em trevas, seus olhos são maus. Mas se os meus olhos são bons, ele olha para Deus, ele olha para o próximo, ele se compadece, ele é longânimo, ele é benigno, eles são mansos, os meus olhos olham. Tem uma canção que fala, dá-me olhos espirituais, para que eu veja as coisas espirituais, as coisas de Deus, né? A glória celeste, né? Tem um hino também que diz assim, passarinhos, belas flores, querem me enganar, me encantar, né? Ó vão terrestres esplendores, essas coisas da terra que enganam, né? E Paulo vai dizer, cuidado, até Satanás pode te enganar. Então Paulo usa essa figura de linguagem do sol, da lua, né? E cada uma tem a sua glória, o seu prestígio, o seu exercício. Então ele diz, assim também, na ressurreição dos mortos, semeia-se corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. O que quer dizer corrupção e incorrupção, querido? Paulo está falando aqui deste corpo que era bonito, deste corpo que envelheceu.
Então ele se corrompeu, ele envelheceu, né? Ele adoeceu. Então esse corpo se corrompe com a idade, com o tempo, com o pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então o pecado trouxe desgraça, trouxe a morte. E por isso esta corrupção passa a todos os homens, né? E por isso Paulo diz que o corpo, ele é enterrado, semeado em corrupção, envelhecido. Muitos deles doentes, né? Muitos morrem de câncer, morrem de tantas doenças, querido. Meu pai morreu de AVC, um acidente vascular cerebral. Minha mãe morreu de um ataque fulminante no coração, ataque cardíaco, ela sofria, né, do coração. Então, este corpo corrupto é semeado em corrupção. Mas quando ele ressuscita jovem, diferente. É como, por exemplo, a semente, né? Ela envelhece e é plantada, ela morre, ela se acaba, ela é deteriorada, mas quando nasce uma planta, um caule, né? Novo, um broto novo. Então Paulo diz, semeia-se em ignominia, em vergonha, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscitará com vigor. É preciso destacar, querido, que quando Paulo está falando assim, semeia-se em vergonha, mas ressuscitará em glória. Por quê, querido? Então veja bem, todos os meus pecados entreguei na mão de Deus. Foram sepultados na cruz. E muitos diriam, olha, esse cara, ele dizia que era crente, pregador do evangelho, mas ele cometeu erros. Ouvi muitos comentários de pessoas dizendo assim, fulano, ele era presbítero da igreja, etc., mas ele mexeu com crianças e a justiça até queria prender ele, etc. Ele cometeu corrupção, ele cometeu vergonha no corpo. Então Paulo vai dizer, esse corpo que é semeado em vergonha, em ignomínia, vai ressuscitar em glória. Veja o poder de Deus. Por quê? O profeta Daniel vai dizer que muitos ressuscitarão para vergonha e horror, e outros para glória e louvor de Deus. Entra em contradição a Bíblia? Não, queridos. A Bíblia não entra em contradição. O que Paulo está querendo dizer aqui é que a pessoa que morre, ela tem que morrer em Jesus Cristo. Ela tem que morrer em esperança. Porque é na esperança que somos salvos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, diz o apóstolo João. Então, o pecador que confessa o seu pecado, recebe o perdão. Recebe a glória de Deus na ressurreição. As pessoas no mundo podem falar, pode nominar, listar pecados, como Satanás todos os dias nos acusa de pecado. Satanás está sempre nos acusando de pecado. Olha, lembra lá, quando ele tinha tantos anos, ele pecou, ele vivia em cabaré. Então Satanás está sempre nos acusando de pecado. Mas Paulo vai dizer aos romanos, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que foram regenerados, que foram comprados no seu sangue. Nenhuma condenação há. Por isso que Paulo vai dizer, embora ele seja enterrado e as pessoas digam, esse cara
Ele pecou, ele cometeu muitos erros, mas ele confessou, ele creu, ele morreu em Jesus Cristo, ele morreu em esperança. E por isso vai ressuscitar em glória, em louvor, para o louvor da glória de Deus. Porque só o sangue de Jesus pode nos purificar de todo o pecado, de toda injustiça. Fomos comprados, não com ouro ou com prata, como diz Pedro, mas pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Então, aquele que morre em Cristo ressuscita para a glória de Cristo, né? Para louvor. E Paulo ainda acrescenta, dizendo assim, o corpo é semeado em fraqueza, mas ressuscitará em força, em poder, em glória. Não será mais esse corpo que deseja pecar, que ama o pecado, mas um corpo glorioso, purificado, transformado, né? Pelo sangue de Jesus Cristo, pela palavra de Deus. É um corpo espiritual. Por isso ele vai dizer no versículo 44, semeia esse corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Que glória! Então ele diz, semeia esse corpo animal. Por que corpo animal? Porque o homem é um animal racional. É uma carne, Paulo disse antes. Há uma diferença da carne do homem, da carne do animal, da carne dos peixes. Mas todos são carne, né? São animais. Então, enterra-se um corpo animal e Cristo ressuscita um corpo espiritual, né? Então ele aqui vai dizer, se há corpo animal, há também corpo espiritual. Então, Paulo não está fazendo uma pergunta, mas ele está afirmando que há corpo espiritual, querido. Então, os ateus não, acho que não. A pessoa vai ressuscitar, eu creio na ressurreição, mas vai ressuscitar na carne e vai morrer de novo. Eu conheço um teólogo aí, adventista, que ele diz que os ímpios, os pecadores, vão ressuscitar. Sim, vão ressuscitar, mas vão morrer de novo, vão ser exterminados, vão virar pó de novo. Não, jamais, queridos. O corpo dele viverá para sempre no inferno. Aqueles que ressuscitarem para a glória de Cristo vão viver com Cristo nos céus. Aqueles que ressuscitarem sem Cristo ressuscitarão em pecado, porque não receberam o perdão, porque não foram regenerados, porque não foram comprados, não foram escolhidos. E terão o seu destino final, que é o inferno, o lago de enxofre, que é um lugar de sofrimento eterno. Para sempre estarão lá, longe de Deus, né? Mas ressurretos em seus corpos. Então Paulo vai dizer assim, se há corpo animal, há corpo espiritual. E este corpo espiritual não é um corpo fantasma, porque o próprio Jesus disse a Filipe, toca aqui em mim e vê que eu sou um corpo, não sou um fantasma. Ah, mas Jesus Cristo atravessou portas. Ninguém pode afirmar que Jesus Cristo atravessava parede, atravessava portas. Ele entrou no templo, as portas estavam fechadas? Sim. Mas o teor do corpo espiritual é outro, é poderoso. Então Jesus Cristo, de repente, estava ali, falando com os discípulos, depois dizia, olha, encontre comigo lá no mar, no Getsema, ou lá no mar de Tiberíades. Um corpo que assuntou aos céus. Então Jesus Cristo tinha, como se diz assim, um tempo ou uma velocidade fora do tempo.
Para Jesus Cristo, não há mais dias, anos, tempo, né? 200, 300, 2.000 anos, 7.000 anos, não. Para Jesus Cristo, o tempo é um só. Para nós também haverá um tempo só, eternidade. Não haverá, eu tenho 30, 100, 200 anos, 900 anos, né? Como durou Adão, 920 anos, Noé durou 930 anos, Metusalém durou 969 anos, né? E tantos outros duraram 700 anos, 777, né? Então não haverá mais esse tempo, né, numérico. O tempo será eterno. Então Paulo diz, assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão é espírito vivificante. E aqui nós abrimos um parênteses para falar da encarnação de Jesus Cristo. Ele estava desde o princípio. Ele é Deus homem. É Deus que se fez homem. O ateu não pode entender isto. A humanidade de Cristo é a humanidade de Deus. Você pode crer nisto? Talvez não creia, mas eu creio. A humanidade de Cristo é a humanidade de Deus, a humanidade perfeita. Paulo vai dizer que nós devemos buscar a perfeita varonilidade de Deus que está em Cristo Jesus. Ele é o homem perfeito. Ele é a humanidade perfeita. Hebreus vai dizer que ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é tudo em todos. Ele é o nosso fôlego de vida. Ele é dono do nosso espírito, porque fomos criados por ele. E ele é dono do nosso corpo, porque ele nos fez alma vivente e nos dará na ressurreição um corpo espiritual igual ao dele, como diz João na sua primeira carta. Agora somos filhos de Deus, irmãos. Não sabemos que tipo de corpo vamos receber, mas sabemos que o veremos face a face. Veremos Jesus Cristo face a face, porque seremos como ele é. Homem espiritual. Cristo é homem espiritual. Parafraseando, porque ele é Deus homem. Ele não é homem que se fez Deus, mas ele é Deus que condescendeu, que se humilhou, que se esvaziou e que se fez carne. E habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Então nós vamos ver isso no Evangelho de João, que Jesus Cristo fala da vida, ninguém me mata, eu dou a minha vida. Então Jesus Cristo foi morto por nossos pecados, ninguém matou Jesus Cristo. É claro que Pedro diz, vocês o mataram, lá em Atos ele diz, vocês judeus o mataram por mãos iníquas. Então Pedro estava parafraseando e falando poeticamente por que Jesus Cristo morreu, por causa da incredulidade de vocês. Ele tinha que morrer, ele veio para morrer. O próprio Pedro tinha dito antes, né, quando Jesus disse que era necessário morrer, ele disse, não vou deixar ninguém matar você não. Nem que eu morra, mas eu defendo o Senhor. E Jesus disse, arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas do diabo. Porque foi para isto mesmo que eu vim ao mundo. Eu vim ao mundo para morrer por você e dar a minha vida em resgate de muitos. Então, meus queridos, um certo teólogo adventista disse que quem matou Jesus Cristo foi o próprio Pai. É de rir, para não dizer outras coisas, porque o próprio Cristo vai dizer, ninguém tira a minha vida de mim, eu a dou e tomo de volta. Ele disse assim, como o Pai tem vida, eu tenho vida e eu dou. Então Jesus Cristo foi criado, ele é um anjo. Strong vai dizer, hoje não vai ser possível falar sobre Strong, porque o meu tempo já está estourado, que Deus não podia se fazer pedra, não podia se fazer um animal. Deus não podia vir como uma cobra, como um animal, como um robô, como um anjo. Porque anjo é criatura de Deus.
mas ele se fez homem. Ele é o Filho de Deus. E Paulo vai dizer, ele é espírito vivificante. O primeiro homem, Adão, é da terra, terreno. O segundo homem, Jesus Cristo, é do céu, irmão. Ele não é da terra. Jesus Cristo não é da terra. Jesus Cristo não é filho de homem. Jesus Cristo não é filho de mulher. Ele nasceu de mulher diferente. Nascer de mulher é uma coisa. Ser filho de mulher é outra coisa. Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus, gerado das entranhas de Deus. Ele é o próprio Deus que se fez homem, que se fez carne. Então, qual é o terreno? Tais somos nós também terrenos. E qual é Jesus Cristo celestial, espiritual? Tais também seremos quando ressuscitarmos celestiais. Então, Paulo, assim como trouxemos a imagem do terreno, importa que também trazemos a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo o mistério, e aqui Paulo revela um grande mistério. Na verdade, nem todos nós morreremos, seremos transformados. Aleluia, glória a Deus, para esses que ainda permanecerem vivos até a volta de Jesus Cristo, né? Que serão trasladados, transformados, né? Sofrerão uma mutação, uma transformação, porque essa carne, esse sangue é fraco, precisa ser transformado. E para finalizar, eu quero apenas ler o que Lutero escreveu na sua Bíblia aqui, queridos. Alguma coisa diferente eu noto, você pode notar, ele diz que a partir do verso corpo da ressurreição, ele escreve assim, mas alguém perguntará, você vê que ele já, João Ferreira diz, alguém dirá, ele diz, alguém perguntará, como ressuscita os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato, que você semeia não nasce a não ser que morra. Você vê a diferença aqui? Ele diz aqui, vou ler novamente, aqui, como ressuscitarão os mortos? Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. Então ele usa aqui a palavra vivificado, porque ele vai dizer que Cristo é espírito vivificante. E na Bíblia de Lutero ele vai dizer aqui, o que você semeia não nasce a não ser que morra. Não é diferente? A não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas um simples grão, como o trigo, né? O milho, o feijão. Mas Deus dá um corpo como determinou. E lá ele diz como lhe agrada, como lhe prover, porque ele é soberano. A cada espécie Deus dá um corpo. Você vê que o joio parece com o trigo, mas não é trigo, ele é joio, né? Nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves têm outra. Então, ele, no verso 40, ele diz, há corpos celestes, há corpos terrestres, a mesma frase, há corpos celestes e há corpos terrestres. O resplendor, e lá ele diz, a glória dos corpos celestes é uma e a dos corpos terrestres é outra. No verso 40 ele diz, olha, o corpo é semeado em desonra. Por quê? Porque ele morreu de doença, morreu de câncer. Ah, como é que fulano era crente, era uma serva de Deus, devota, uma mulher de fé, mas morreu doente. Isso me faz lembrar o enterro do meu querido irmão Idelcílio, que quando foi enterrado lá em Boa Viagem, o corpo estava se desmanchando, degenerado, fedendo, apodrecido. Ninguém conseguia olhar o corpo, estava fedendo. Então é desonra. Isso é desonra, querido. Então um crente fiel, o corpo apodrece. Então isso é desonra. Mas ele ressuscitará em glória, aleluia.
foi semeado em fraqueza, ressuscita em poder. É semeado um corpo natural, e lá ele diz um corpo animal, e ressuscita um corpo espiritual. Então Lutero usa aqui a figura do natural. É natural um corpo humano, ele fala animal. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. E o primeiro homem, Adão, não era espiritual, era carnal, era terreno, assim como nós somos terrenos. Como ele diz aqui, e tornou-se alma vivente. O último Adão, porém, Jesus Cristo, ele vai usar o mesmo termo, é espírito vivificante. Então Jesus Cristo, querido, a figura que nós vemos na Bíblia, o Filho do Homem, Isaías também fala, o Filho do Homem, porque ele quer transmitir para nós a humanidade de Deus, como Berkov vai trazer na sua enciclopédia. A humanidade de Deus é a perfeita humanidade. Deus é Deus que se fez homem. Ele é Deus homem. Ele não é homem que se fez Deus. É preciso entender isso, aceitar. Jesus Cristo não é filho de homem, não é filho de mulher. Ele nasceu de mulher. Jesus Cristo não é filho da carne, porque o próprio Jesus disse: quem é filho da carne é carne. Quem é filho da carne é carne, irmão. Quem é filho do sangue é sangue. Mas Jesus Cristo é espírito vivificante, então ele é filho do Espírito eterno de Deus. Foi isso que o anjo disse a Maria: o que tu vais incubar no teu ventre será gerado pelo Espírito Santo. Muitos querem usar a figura: Maria, o que você vai gerar? Maria não gerou nada. Maria não gerou nada. Maria recebeu a geração do Espírito Santo. O que foi gerado em Maria é do Espírito Santo. E o anjo vai dizer isso a José também. O que foi gerado nela não é de homem, não é dela, é do Espírito Santo, é de Deus. Então Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, o único genito de Deus, gerado das próprias entranhas de Deus. Deus se fazendo homem. E como vai dizer Lutero, devo trazer essa semana ainda esse estudo, que Deus não podia vir como um animal. Deus não podia nascer de homem como Moisés nasceu do seu pai e da sua mãe. Deus foi gerado pelo Espírito Santo, querido. Aliás, Jesus Cristo é porque eu tenho Jesus Cristo como Deus. Ele é o meu Deus. Eu não sei qual é o discípulo que vai, quando Jesus Cristo... E tu que dizes que eu sou? Tu és o Filho do Deus Altíssimo. Entendeu? Tu és o Filho do Deus Altíssimo. Tu és Deus encarnado. Tu és Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia. Então, Jesus Cristo é Deus. Eu espero a volta de Jesus como Deus, como Senhor, como juiz de toda a terra. Porque Ele já executou a minha salvação. Ele já pagou o preço da minha salvação. Ele já me salvou, né? Então eu sou salvo pela graça mediante a fé. E salvo na esperança. Porque fé é a certeza daquilo que eu espero. A salvação, a ressurreição, a glorificação. Que Deus te abençoe nesta manhã de domingo.